Vamos falar sobre as posições que o Santos busca se reforçar nessa janela de transferência. Até o momento, o Santos fechou com 3 jogadores. O lateral esquerdo Dodô, que inclusive está treinando no CT Rei Pelé e pode fazer a sua estreia no clássico contra o São Paulo, em jogo no Morumbi, além do volante Jean Lucas e também do centroavante Julio Furti, que são 2 jogadores que são aguardados nos próximos dias no Brasil para realizarem exames médicos, assinarem com o Santos e aí oficialmente o Santos colocar ali nas redes sociais que são contratados do Santos Futebol Clube. Jogadores que vão ser contratados, tá? De forma definitiva. Tanto o Jean Lucas como também o Furti. O Furti nós já sabemos, contrato de 2 anos, Jean Lucas um contrato mais longo, a gente ainda está apurando certinho quanto tempo será de contrato para o Jean Lucas, tá certo? Mas, além desses 3 citados, o Santos tem negociações com outros atletas. As negociações que nós temos conhecimento que existem são Rodrigo Zalazar. Ah, Nájila, mas eu vi que o Schalke 04 recusou a proposta do Santos. Mas o Santos oficialmente não desistiu da negociação. Deve apresentar um modelo de negócio para a equipe alemã, principalmente tentando convencer na parte de garantias bancárias. Porque o que está pegando principalmente é essa má fama que o Santos conquistou na gestão do ex-presidente Modesto Roma Júnior, onde o Santos comprou o zagueiro Kleber Reis e deu o calote que originou um transfer ban, né? E aí, na gestão do ex-presidente José Carlos Pérez, o atual presidente do Santos, Andrés Rueda, fez o empréstimo ao Santos e aí o Santos conseguiu quitar o valor e sair, né, do transfer ban. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? É que alguns dirigentes do Hamburgo, daquela ocasião, em 2017, estão agora no Schalke 04. Então, existe essa desconfiança de, será que esses caras de novo vão dar um calote? Vão comprar aqui o Zalazar e não vão pagar? Porque uma coisa é eu te oferecer, sei lá, 3 trilhões. Mas eu tenho dinheiro para te pagar isso? Ou é só uma oferta jogada aos ventos, né? Então, talvez o Santos consiga convencer o Schalke apresentando garantias. Na questão de credibilidade é o que o Santos deve focar nessas novas tratativas, né, com a equipe da Alemanha, tá certo? Então ainda não está descartado o Zalazar, mas tem esse entrave aí dessa má fama que o Santos infelizmente está lá na Alemanha por conta do caso Kleber Reis. Outro jogador que o Santos aguarda o staff responder é o Pereira. O Santos enviou uma proposta salarial e também de luvas e um salário também considerado alto pela diretoria santista, né, acima do teto salarial, e está aguardando agora o jogador e os seus representantes responderem com uma coisa positiva ou com alguma coisa negativa para o Santos, né, ver se melhora, se desiste, qual que vai ser a situação também do Pereira. E o Bruno Henrique também. O Santos enviou uma proposta pelo Bruno Henrique. Há pessoas do Santos que dizem que é uma proposta boa, que o Santos está otimista, então vamos aguardar essa questão do Bruno Henrique também. Lembrando que ele tem interesse de outros clubes brasileiros. Outros clubes querem o Bruno Henrique, como o Internacional, Cruzeiro e Fluminense também, né, sondam a situação do jogador que está sem clube desde que saiu do Al Ittihad da Arábia Saudita. Esses são os jogadores que nós temos conhecimento, nome, né? Que a gente sabe quais são os jogadores que o Santos negocia. Porém, zagueiro e ponta são duas posições que o Santos também negocia com jogadores. A gente ainda não tem conhecimento de quais são esses jogadores, mas também são prioridades para reforçar o elenco do Santos. De fato, o Santos precisa de um zagueiro para chegar e ser titular e ponta também. Principalmente por conta da venda do Ângelo ao Chelsea, né, da Inglaterra, o afastamento do Soteldo, ao que tudo indica, o Soteldo não deve ser reintegrado, inclusive o Santos deve rezar todos os dias, né, para vender o Soteldo, porque se o Santos conseguir vender o Soteldo, mais dinheiro para que o Santos consiga aplicar em reforços, né? Então tem essa questão do Soteldo, é menos um ponta, o Santos precisa ir ao mercado, porque atualmente o Santos tem o Mendonça, o Lucas Braga e o Patati.
né? Então é muito pouco, muito pouco. Bom, falando agora aqui sobre o comportamento do Santos nessa janela de transferência. Eu vi muita gente falando, né? Acordou a diretoria do Santos. E parece que sim. Pelo menos os nomes que a gente tem conhecimento de que o Santos fechou ou que o Santos quer fechar são nomes que chegam para ajudar o time do Santos a melhorar, a qualificar o seu elenco. Eu espero, sinceramente, que caso o Santos tome uma negativa de algum desses jogadores citados, né, no começo do vídeo, que o Santos mantenha o padrão. Que não seja aquele Santos com aquele modus operandi que infelizmente a gente conhece da atual diretoria, que começa num nome que empolga a torcida e aí o Santos vai para o fácil, o Santos vai para um jogador que não tem expressão, um Santos vai para um jogador que não tem poder de decisão e a torcida, ao invés de ficar feliz, acaba ficando frustrada. Então, espero que essa mudança de postura de fato tenha acontecido, que até o final, né, da janela, até o final desse pacotão que o Santos imagina, né, de qualificar o seu elenco, sejam jogadores que a gente possa falar reforços e não mais um para encher a folha salarial do Santos, né, e daqui 2 meses está sendo emprestado ou sendo afastado por critérios técnicos, né, que virou a frase da moda no Santos Futebol Clube. Outra questão, né, o Santos conta muito com esse dinheiro que ainda não caiu da venda do Ângelo, a venda é 15 milhões de euros, cerca de 80 milhões de reais. A expectativa não são valores oficiais, é que o Santos fique com cerca de 60 milhões desse montante. O Santos, como eu disse, também busca interessados pelo Soteldo, Santos que vai pagar ao Tigres do México cerca de 20 milhões, então o Santos deseja, né, negociar o Soteldo, caso pingue ali uma grana do Soteldo, já junta nesse bolo do Ângelo, é mais um dinheiro que o Santos tem para investir em contratações. E Marcos Leonardo, o Santos está esperando aí uma proposta que enche os olhos para que possa vender o artilheiro santista e aí mais dinheiro também para que o Santos consiga ter segurança financeira para contratar jogadores, para chegar no clube, tantos milhões por tal jogador, ou um jogador que está sem contrato, né, sem vínculo com nenhuma equipe, pagar um bom salário, pagar luvas. Então o Santos precisa dessas garantias financeiras, né, para que consiga avançar e fechar com algumas contratações. Mas a ideia da diretoria do Santos é fechar entre 6 e 8 jogadores, já somando Dodô, Jean Lucas e Furt também. Me fala aqui nos comentários quais as posições, quais os jogadores vocês estão mais na expectativa de que possa reforçar o Peixe. Me fala aqui nos comentários e não esquece de se inscrever no nosso canal. Estamos na meta, hein? 50 mil inscritos antes de 45 pontos do Campeonato Brasileiro. Então me ajuda aqui se inscrevendo e deixando o seu like. Grande abraço para vocês e até um próximo vídeo.